Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro, estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3, Tudo Faço por Causa do Evangelho. Nessa semana e na próxima nós vamos repetir a semana 4 nessa semana e na semana que vem a semana 8 desse volume do Alimento Diário. Senhor Jesus, enquanto ainda a gente aguarda ainda a chegada do próximo volume, Senhor Jesus, então os irmãos tendo comunhão, os irmãos de frente, viram que foram muito boas essas duas palavras, Senhor Jesus, então essa semana a gente vai repetir, Senhor Jesus, mas importante também, apesar de estar repetindo a palavra aqui, para a gente ganhar mais, então a gente precisa exercitar o Espírito, para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato o Senhor quer nos mostrar na sua palavra, mais uma porção que Ele quer nos mostrar, nos direcionando para a sua vontade durante essa semana. Senhor Jesus, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante sempre, a gente, pelo exercício do Espírito, ouvir a voz do Senhor. Senhor Jesus, ouvindo o Seu falar, a gente vai gerar mais intimidade com Ele. Que o Senhor nos abençoe com um bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a semana a gente vai estar, como eu falei agora no início, a gente vai repetir, Senhor Jesus, semana 4, Senhor Jesus, semana 4 foi a mensagem 20, eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus, e os irmãos tocaram nessa questão dessa semana, também com a semana 8, no final o irmão, ele compartilhou um pouco da visão do que ele colocou ali para nós na semana 8, então eu não vou repetir a leitura, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, Senhor Jesus, para quem quiser ver a leitura aqui novamente, ou compartilhar que eu fiz há um mês atrás, Senhor Jesus, dentro da mensagem dessa semana. Hoje eu vou procurar compartilhar mais coisas aqui, já que a gente já viu as outras semanas o avanço da palavra, a gente vai compartilhar mais questões aqui para a gente ganhar um pouco mais nesse dia. Mas repito aqui, se você quiser acompanhar aqui a leitura, tudo direitinho aqui, tem o card aqui, aqui embaixo aqui na descrição, aqui tem o link do meu compartilhar, também tem o link do vídeo da semana, 1h30, mais o tutorial, Senhor Jesus, tudo isso para a gente ganhar mais na palavra, não é porque a gente está repetindo a palavra que a gente tem que fazer isso de maneira relaxada, muito pelo contrário, o Senhor está nos dando oportunidade, porque tem pontos importantes aqui que a gente precisa ver, para a gente poder aplicar isso ao nosso viver. Como eu sempre compartilho no início de cada vídeo, o Senhor quer nos dar sabedoria e revelação. Ele quer nos mostrar o que de fato está contido ali na sua palavra. Senhor Jesus, a gente precisa também buscar sabedoria no Senhor. Ele sabe a melhor maneira de a gente aplicar isso ao nosso viver. Ó Senhor Jesus, nesse dia de hoje, na segunda-feira, ele fala da questão da igreja, a igreja ser uma nova cultura. Ó Senhor Jesus, precisa estar bem pautado em nós, a gente precisa ter bastante clareza quanto a isso. A cultura do mundo, ela jamais vai mostrar para qualquer pessoa aquilo que Deus deseja. A gente já viu em várias semanas desse volume do Alimento Diário, o Senhor compartilhando isso conosco, o irmão trazendo esse sentimento da igreja ser uma nova cultura. A sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, não conseguiu fazer com que o homem se aproximasse de Deus. Então só a gente tocando na sabedoria de Deus que a gente vai conseguir se aproximar dele e levar outros também a se aproximar da sua palavra, da sua pessoa. Ó Senhor Jesus, para muitos ainda, Deus ainda é aquele Deus longe, você tem que estudar, ver a maneira de Deus, Deus deixou diretriz e tal, mas é como se Deus tivesse deixado várias instruções e sumido. Ó Senhor Jesus, mas a gente, pelo invocar o nome do Senhor, pelo exercício do Espírito, a gente percebe que a gente tem esse Deus vivo e verdadeiro, esse Deus está dentro de nós, e Ele quer nos orientar pelo exercício do Espírito. Então a gente precisa realmente exercitar o Espírito. Hoje, quando se fala a questão do Espírito, não viver espiritual, diante de muitos irmãos, alguns acham que são simplesmente regras. Olha, se eu seguir essas regras aqui, essas doutrinas, diretrizes aqui, eu vou seguir essas filosofias, uma maneira de viver, uma filosofia para a minha vida, adotar a Bíblia como uma filosofia, então eu vou agradar a Deus, Senhor Jesus. E já tem outros que pensam que o viver espiritual é simplesmente usar os dons do Espírito. Não, os dons do Espírito são para a operação de Deus.
né, viver diante de filosofias, tomar a palavra de Deus como uma filosofia, isso não é bom. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa perceber mesmo, né, que a igreja é uma nova cultura, né, Senhor Jesus. A igreja, ela tem como origem o próprio Deus, né, é constituída pelas pessoas que Deus salvou por meio do Evangelho, e não há nada semelhante na cultura humana, né. O homem, ele, pela sua cultura humana, ele chegou a um conceito, né. O que é a igreja? Ah, tem a igreja X, igreja Y, igreja A, igreja B, igreja C, né, aquele templo ali, né, de pedra ali, onde as pessoas estão ali dentro e tal. Aí você, crê no Senhor, passa a frequentar, né, a igreja, né, a viver a vida da igreja, e alguns ainda acham que a igreja é só aquele lugar onde eu vou reunir. Senhor Jesus, né, mas eu insisto, eu tenho sempre compartilhado aqui, a igreja é uma esfera. Senhor Jesus, se você estiver na esfera do Espírito, né, onde o Senhor deseja atuar, né, no viver de cada um, né, você está na esfera da igreja. Senhor Jesus, você tem que perceber que a igreja é de Deus e a igreja tem um propósito, né? Senhor Jesus, a igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja tem o seu propósito. Deus, ele deseja fazer a sua vontade por meio da igreja, né? Assim como nós, né? Nós temos o nosso cérebro, né, na nossa cabeça que, né, traz ali, né, a nossa personalidade, nossos pensamentos, e também traz toda a nossa questão motriz, né, toda a nossa coordenação, né. O cérebro comanda coisas involuntárias em nós, né, como o coração, a respiração. Apesar de que a respiração você pode ter momentos ali que você pode prendê-la, né, um pouco e tal, mas geralmente ela é involuntária, você não precisa ficar pensando para respirar, né, Senhor Jesus. Só que da mesma forma como a nossa cabeça comanda o nosso corpo, Cristo é o nosso cabeça e Ele precisa nos comandar, né, Senhor Jesus. Né, eu já compartilhei com os irmãos, né, devido à minha questão de dor crônica, né, às vezes eu sinto muita dor, né, e aí eu não consigo fazer certas coisas, fico limitado, né, chega até momentos de ficar de cama mesmo devido à dor. Então hoje eu valorizo muito a questão de obediência ao Senhor, porque eu sei como é ruim, né, a sua cabeça tem uma intenção, né, tem uma direção, e o seu corpo não poder corresponder àquilo que você deseja, né. Então essa limitação hoje no meu corpo, né, me levou a enxergar a importância de nós sermos encabeçados por Cristo. A questão da gente entender a igreja como essa nova cultura, como uma cultura totalmente vinda de Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui com um propósito. Nosso propósito é cumprir a vontade do Senhor, cumprir o encabeçamento de Cristo, né? E o encabeçamento de Cristo, ele começa pela igreja, começa pelo seu corpo. Então nós precisamos obedecer ao Senhor, né? E para isso a gente precisa entender, né, que a igreja, ela é diferente de tudo. Não dá para usar a sabedoria humana, entendimento humano, né? Então quando você não creu no Senhor ainda, você tem um conceito de igreja, aquele lugar onde as pessoas vão no domingo e ali a falar da Bíblia, tem uma palavra, isso e aquilo. Depois, quando você crê no Senhor, né, Senhor Jesus, né, aí o seu conceito já muda, né? Não, estou aqui na igreja aqui onde Deus fala e tal. Mas aí você já começa a perceber que a igreja não é um lugar, né? A igreja é um viver, é uma esfera. Onde eu estiver, né, junto com os irmãos, ali está a esfera da igreja, né? E em momentos também, né, onde eu posso ir à rua, né, para resolver alguma coisa, ou num ambiente de trabalho, né, ou num ambiente social, né, conversando com as pessoas, num ambiente familiar, né, se eu estiver no Espírito e trouxer, né, as pessoas ao meu redor para essa esfera do Espírito, ali é o ambiente da igreja, né, ali é a nova cultura, né, sendo realizada, ali é a vontade de Deus sendo expressa, sendo cumprida por meio de nós. Então a gente precisa estar bem atento, né? A igreja, ela pertence à cultura de Deus. E ela teve início em Jerusalém no dia de Pentecostes, né, Senhor Jesus. Depois chegando, né, a outros lugares, né. Então o irmão, ele toca nisso, né, e compartilhei na palavra anterior falando sobre isso, né, que a gente fala, não, a igreja começou, ela foi gerada em Cristo. Sim, né, a partir do momento que o Senhor morreu por nós, né, ressuscitou, se tornou o Espírito da vida, ali foi gerada a igreja, né, Senhor Jesus. Mas a igreja, ela começou a botar tudo em prática ali em Pentecostes, quando os irmãos ali estavam ali voltados para o Espírito, né, obedeceram à direção do Espírito, e cheio do Espírito começaram a pregar o Evangelho, né, e ali, né, pelo mover do Espírito ali, né, como línguas de fogo, né, eles falavam, né, a palavra do Senhor, e cada um compreendia na sua própria língua materna, né, o Senhor Jesus, né. Então mostrou ali que a prática da igreja, né,
essa cultura nova deu início ali em Pentecostes. Enquanto isso, né, eles estavam ali, né, temerosos, né, trancados numa casa, orando ao Senhor, buscando qual é a direção de Deus. Aí veio sim o Senhor, né, e mandou eles para a rua, né, Senhor Jesus, para pregar o Evangelho. Né? Então é isso que precisa realmente viver. Né? A igreja é para ser vivida a todo momento, na dependência do Senhor. Então a gente precisa invocar o nome do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? O Senhor, ele mostrando para nós, né? A igreja é de Deus. Né? Nós somos a igreja de Deus que está na nossa cidade. Né? Como botou aqui na leitura, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Que mostra a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele mostra que na igreja de Deus que está em Corinto. Né? Então nós hoje somos a igreja de Deus que está na sua cidade, né? Em Piraí, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Né? No lugar onde nós estamos, ali está a igreja de Deus. Né? E nós precisamos estar voltados para a cultura de Deus, para a vontade de Deus. A gente precisa largar, né, toda a cultura humana, porque a gente, pela cultura humana, pela lógica humana, a gente nunca vai conseguir se aproximar do Senhor, se aproximar da sua vontade. A gente vai até compreender algo, né, pela leitura da Bíblia, dos livros espirituais, né, pelo compartilhar, né, de vários irmãos, mas a gente não vai conseguir, né, ver de fato, né, o próprio Senhor, né, ter um contato com esse Deus vivo e verdadeiro. E é isso que o Senhor está mostrando para nós. É o nosso viver, né, no dia a dia, todos os dias a gente precisa estar diante do Senhor. Né, diante da vontade dele, cumprindo, né, o viver da igreja, né, que é o mover de Deus na terra hoje, né, por meio do seu corpo que somos nós. A gente não pode fazer isso apenas individualmente. A gente precisa individualmente buscar o Senhor, mas também precisamos gerar nesse andar coletivo, né, da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E aí o irmão ele fala aqui um pouco aqui sobre a questão aqui, né, da pregação do Evangelho, né, que era para alcançar os judeus, mas também era para alcançar os gentios. E os gentios basicamente ali eram divididos ali em duas culturas, né, em duas linhas, né, generalizando assim, né, que eram os gregos e os bárbaros, né, Senhor Jesus. Os gregos a gente tem visto muito, né, que é essa questão das pessoas que ficam voltadas para a filosofia, discussão, né, Senhor Jesus. Né, e fala que no início, né, os filósofos gregos estavam preocupados com a razão da existência, né, da natureza, os fenômenos físicos, fenômenos naturais, as coisas que acontecem ao redor, e aí criaram deuses, né? Um para cada força da natureza, um para cada aspecto daquilo que estavam observando. Mas depois, com a chegada do filósofo Sócrates, foi mudado um pouco o foco. Ele começou a mostrar mais a questão do viver humano, da moral, da ética, do comportamento e até mesmo a razão da existência humana. Né? Por que o ser humano é tão diferente, né, dos outros seres vivos? Né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí os gregos começam a buscar isso, nessa cultura, né? Tudo isso, mas como a gente já viu, né, na própria palavra falando que o homem pela sua própria sabedoria não pode conhecer a sabedoria de Deus, né? Senhor Jesus, porque Deus ele oculta isso, né? Então a gente precisa nos achegar ao Senhor, para que a gente possa deixar toda a cultura humana de lado e nos achegar de fato, né, ao Senhor, ao Deus vivo e verdadeiro, né? E a outra linha é a dos bárbaros, né, Senhor Jesus, que não se preocupa com nada disso, né? Se preocupa só com as coisas do dia a dia, né? Coisas que está fazendo no dia a dia. Se ele tiver o que comer, o que beber, né? Coisas para conquistar, então estão satisfeitos, né? Senhor Jesus. E infelizmente, né, hoje também na igreja, no meio dos cristãos, também há essas duas culturas. Aqueles que estão ali tomando a Bíblia apenas como uma filosofia, né? Isso é perigoso, porque um dia eles podem ver uma outra filosofia e querer comparar isso com a Bíblia e tal, e achar um outro caminho mais fácil e abandonarem, né, o caminho do Senhor. Né? E existem aqueles cristãos também que seguem a linha dos bárbaros. Não, eu estou aqui na igreja e Deus vai me dar o que comer, o que beber, vai me dar conforto, vai me dar isso, isso e aquilo, e estou satisfeito. Não querem conhecer a palavra, não querem conhecer o Senhor, só querem apenas receber benefícios. Né? São aqueles que simplesmente chegam ali, querem receber uma palavra, uma direção, recebem uma oração, uma bênção, pedem isso, pedem aquilo e vão embora para casa e continuam a sobreviver de qualquer maneira. Né? Senhor Jesus, mas a gente precisa perceber que um dia nós vamos estar diante do Senhor, diante do seu tribunal, e Ele vai nos cobrar, né? Segundo tudo aquilo que a gente tem visto, né? Vivido, tudo aquilo que a gente fez por meio do corpo. Ó Senhor Jesus, então a gente não deve seguir nenhuma linha nem outra, mas como o irmão mostrou aqui, embora aparentemente, né, viver da maneira grega seja algo mais nobre, né? Porque se preocupa com mais coisas além das coisas do dia a dia. Né? Quando você vê essas pessoas, assim, digamos assim, com a linha dos
mais dos bárbaros, né? Igual eu já contatei pessoas que são assim, né? Que você fala pela palavra de Deus e fala assim, não, eu não preciso de Deus. Quem tem um problema psicológico, quem tem problema com droga, com isso, com aquilo, essa pessoa precisa de Deus, eu não preciso, eu estou bem, eu já faço bem, eu já agrado a Deus. Então ele já acha que agrada porque trabalha, porque tem seu dinheiro, porque tem um viver que ele cumpre a sua própria vontade dentro do seu próprio padrão, né, de moral, ético, né, Senhor Jesus. E aí já acha que já está bom. E há aqueles que querem estudar a Bíblia e querem discutir a Bíblia. E se ele conseguir mostrar, impor o seu ponto de vista, está tudo bem. Senhor Jesus, vamos ver satisfeito e está ótimo. Mas a questão não é essa. A questão não é nem discutir e nem ficar olhando para as coisas dessa terra, mas a gente perceber, Senhor Jesus, que todos nós temos problemas, os problemas existenciais da humanidade, as coisas do dia a dia, Senhor Jesus. Quem resolve todas essas coisas é o próprio Deus, é o Evangelho, é a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é o Evangelho, Senhor Jesus. Então a gente tem que ver que essas coisas, provenientes de sabedoria humana, nunca vão falar a respeito da salvação de Deus. Nunca vão falar de fato, a respeito daquilo que Cristo proporcionou para nós. Que Cristo é a solução para todas as nossas indagações. Mas alguns vão simplesmente ficar ali voltados para questões filosóficas, responder perguntas, e se ele fica satisfeito com a resposta já está ótimo. E outros que vão ficar voltados só para as coisas do dia a dia. Bom, eu consigo cumprir todas as coisas do dia a dia, também está ótimo. Mas a gente precisa realmente buscar no Senhor uma experiência de salvação. Isso só vem pela sabedoria de Deus, pela essa nova cultura, ó Senhor Jesus. E pela essa nova cultura a gente precisa perceber que a gente precisa ser santificado em Cristo Jesus. Senhor Jesus, um viver santo, um viver onde o Senhor nos muda, nos transforma, não através de uma cultura do mundo, mas uma cultura celestial, onde Ele nos dá os seus elementos santos, os elementos únicos. Senhor Jesus, pensamentos, filosofias, viver voltado para as coisas dessa terra, não resolvem nada. Mas apenas geram opiniões diferentes, preferências e acabam gerando imoralidade. As pessoas do mundo acabam vivendo de maneira imoral e não percebem, porque todos estão fazendo a mesma coisa. Isso desagrada a Deus, então a gente precisa nos voltar para essa cultura celestial, que é uma linha do Espírito, uma linha de Cristo, mas esse Cristo crucificado, onde mostra essa pessoa de Cristo que se voltou totalmente para cumprir a vontade de Deus. Então nós precisamos também ter esse viver diferente, Senhor Jesus. E o Senhor nos deu um recurso dentro dessa nova cultura, que é invocar o nome do Senhor, é depender do Senhor. Senhor Jesus, pelo invocar a gente passa a depender dEle, a gente passa a perceber que a gente não precisa de uma sabedoria humana, de artifícios para viver, mas a gente precisa de fato depender do Senhor, da sua direção. Senhor Jesus, a gente substitui toda a discussão filosófica, toda a questão da busca material, pelo invocar o nome do Senhor, pela comunhão com Deus, e assim o Senhor nos direciona, e é isso que passa a reger a nossa vida, a realmente mostrar para nós o que é a verdadeira alegria, o que nos complementa. Então a gente não tem mais um viver vazio, mas realmente um viver voltado para a vontade de Deus. Então ao invés de a gente viver regido pela sabedoria humana, pela cultura do mundo, a gente exercita o Espírito, invocando, ó Senhor Jesus. Assim a gente é regido por Deus. A gente não procura viver pela sabedoria humana de maneira democrática, mas a gente vive hoje de maneira teocrática, a gente vive na dependência de Deus, o Senhor que nos governa, e assim nos livra das enrascadas da vida, e nos dá muito mais do que a gente pode pedir ou pensar. E assim a igreja vai sendo conduzida a uma nova dimensão, uma nova cultura, que é a vontade de Deus para nós. E é isso que a gente precisa realmente nos voltar, para aquilo que o Senhor deseja. É assim que a gente vai ser guardado, de ter um viver meramente humano, meramente filosófico, Senhor Jesus, e realmente nos preocupar com aquilo que importa, aquilo que vai gerar em nós, tudo para a vida eterna. Então que o Senhor nos encoraje a realmente viver a vida da igreja nessa nova cultura. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.